Na imensa savana africana, onde a vida segue ciclos curtos e intensos, uma figura se destaca por sua presença inquietante: o marabu. Ele não corre atrás de presas, não as persegue, nem brada. Com 1,5 metro de altura e asas que alcançam até 3 metros, sua tática é diferente. Ele espera. E, na maioria das vezes, é o último a comer, quando os outros já se foram ou desistiram. Você não o conhece. Provavelmente porque nunca ouviu falar nele e porque ele é silencioso demais. Mas sua tática, sua altura e sua paciência se destacam, mesmo para aqueles que não o conhecem. Esse jeito não o faz menos capaz. Pelo contrário, o marabu se firmou como parte essencial do equilíbrio natural na África. Seu trabalho pode parecer simples, mas é importante demais para ser negligenciado. Em vez de brigar por comida viva, ele aguarda a morte e a converte em algo útil. Não apenas útil, algo que muda completamente o cenário e reorganiza o equilíbrio ambiental. Embora sua aparência estranha e imponente gere desconforto ou temor, por trás dos olhos fixos e da postura dura, existe um corpo perfeitamente ajustado a um modo de vida único. Seu bico, por exemplo, não é usado apenas para a alimentação. Ela é uma ferramenta muito útil. Ele consegue produzir até 700 newtons de força, suficiente para atravessar o crânio de um flamingo ou partir ossos grossos de gado, alcançando a medula cheia de nutrientes que poucos conseguem aproveitar. Só isso o colocaria como um predador oportunista, que se alimenta de algo que muitos jamais conseguiriam. Isso também traria um ganho na defesa e no ataque, o posicionando como o destemido predador. Mas não é só isso. Para ganhar um documentário aqui, o animal precisa de mais do que adaptabilidade e força. Precisa ser mais do que biologicamente preparado para o ambiente do qual pertence. Apresentar o marabu neste documentário não é só para falar de uma ave diferente. É para repensar ideias. O que é belo, o que é parte do que chamaríamos de importância ecológica e o que é inteligência. No marabu, a força não está no que chama a atenção logo de cara, mas no que passa despercebido: o valor da paciência, da eficiência e da adaptação ao que outros rejeitam: a morte. Se o marabu pode parecer algo esquisito na natureza, olhando de perto ele se mostra uma máquina de sobrevivência, moldada para funcionar perfeitamente num lugar duríssimo. Cada parte de seu corpo tem uma razão de ser, ligada a uma vida de espera e aproveitamento. Quanto mais espera, mais eficiente se torna. Mapeando o local, seu ataque produz um efetivo impacto na sua presa. Essa ave não entra no jogo para perder. Lembre-se que espera por ser péssimo, mas ainda é uma virtude no reino animal. Mas o percurso do marabu não é trilhado apenas com vantagens táticas. Suas asas, enormes, chegam a 3,4 metros de largura, entre as maiores de aves que vivem em terra. Não servem para voos rápidos ou manobras, mas para planar por horas no céu. O marabu sobe com as correntes de ar quente, que o carregam sem esforço a alturas grandes. Assim, ele cobre até 200 quilômetros quadrados, gastando quase nada de energia, vigiando o chão em busca de restos ou qualquer chance. A cabeça e o pescoço, que não parecem bonitos, são exemplos impressionantes de adaptação. A pele lisa e enrugada do pescoço ajuda a controlar o calor. Num lugar onde a temperatura passa dos 40 graus, penas seriam um problema. O marabu tem um hábito estranho: urina nas pernas. Eu disse que era estranho, não reclame. Esse costume, chamado urohidrose, serve para esfriar seu corpo. A urina evapora e baixa a temperatura do sangue nas pernas. É um recurso raro entre aves. É mais um exemplo do quão diferente e sofisticado esse animal aprendeu a ser. Mas, eu lhe disse, ainda tem mais. Um detalhe que chama atenção é o saco vermelho sob o bico. Uma bolsa grande. Não é para guardar comida, como alguns pensam. Isso é importante quando olhamos animais desconhecidos, pois temos uma tendência a especular. O que explica a existência dessa bolsa, na verdade, é algo muito raro entre aves também. E você com certeza se surpreenderá. Ele tem função social. Em brigas por espaço, o marabu o enche para parecer mais perigoso. Na época de acasalamento, fica mais colorido e mostra saúde. Um sinal natural de força, que atrai parceiros e afasta rivais. Isso é importante por várias razões. A primeira, talvez a única relevante, é que apenas uma bolsa te livra de problemas,
te faz mais ameaçador e te deixar mais atraente para parceiras. É um recurso visual, aparentemente inofensivo, e eles agradecem que não sirva para guardar comida. Se eu não te convenci que estamos diante de um animal incrível, o que mais posso dizer? Essas características, das asas gigantes ao jeito de se refrescar, até os sinais visuais, fazem do marabu um especialista, não um sobrevivente ou uma ave exótica. Não há nada sobrando. Tudo tem propósito, escondido numa forma que desafia o que achamos bonito ou funcional. Mas existe um grande problema. Lembra que seu bico era utilizado para se alimentar através de pequenos orifícios? Talvez eu tenha passado a ideia errada. O marabu não só vive da morte, ele planeja com ela. Sua comida vai além do que se espera de um bicho que come carniça. Ele aproveita o ambiente com precisão fria, transformando restos, abandono e até fogo em sustento. Ele come carcaças bem podres, que outros evitam. O que seria perigoso para muitos é normal para ele. Seu estômago é tão ácido que mata bactérias perigosas, como Salmonella e Clostridium, comuns na carne estragada. Assim, ele não só come o que morreu, mas também limpa o ambiente. Mas o marabu também caça, e faz isso com força bruta. Pega filhotes de flamingos nos ninhos com facilidade. Roedores pequenos, répteis e até tartarugas estão na lista. Com as tartarugas, ele quebra os cascos duros com o bico forte, chegando a carne dentro. Poucos bichos do tipo têm essa potência. Para ossos e partes duras, ele usa um truque antigo, parecido com o de dinossauros e outras aves. Engole pedras. Essas pedras ficam na moela e ajudam a moer a comida. Assim, ele pega cálcio e fósforo da medula óssea, nutrientes raros que outros não conseguem. O mais incrível talvez seja como ele domina e aproveita chances. Não só disputa com outros comedores de carniça, ele manda neles. Pelo tamanho e agressividade, enfrenta grupos de abutres. Às vezes ataca os olhos ou pescoços deles. E há casos de abutres mortos em brigas por comida ou espaço. Parece surpreendente, mas seu design elegante permite que ele sobreviva em um ambiente que facilmente o trataria como alimento. Mas os corpos de abutres acumulados provam o contrário. O recurso mais formidável no ambiente não é a especulação. Não é acreditar que o animal à sua frente é menos nocivo pela sua característica física. Se pudéssemos tirar uma lição agora com o marabu, seria de que não podemos realmente julgar o livro pela capa. Ele parece inofensivo, até jocoso, mas se a oportunidade for concedida, ele agirá. Se ele tiver em um ambiente propício, ele excederá as expectativas, e ele ainda usa o fogo a seu favor. Acredite, na seca, quando o fogo toma a savana, ele voa sobre as chamas procurando bichos fugindo. Essa é a hora de agir como um predador nos ares. Gafanhotos, lagartos e outros pequenos viram comida fácil. Num dia, pode comer até 1000 insetos, usando o tumulto para variar a dieta. É uma das raras oportunidades onde o marabu se alimenta com animais vivos. Aqui, não vale tanto a paciência, usando o voo, o baixo gasto energético e sua atenção aguçada para mapear o terreno. Seu ataque é silencioso e letal. Unir paciência, força, esperteza e adaptação fez do marabu um dos melhores no que faz. Ele limpa os restos da vida. Ele os usa, tira proveito do caos e faz do fim um começo para si. Ele não se importa com a escassez ambiental, mas utiliza oportunidades únicas para brilhar. Sua adaptabilidade não é apenas evolutiva, baseada na ancestralidade da espécie. Ele se adapta em tempo real. Sabendo que o mundo o vê como um animal frágil, muito por conta da sua fragilidade real, ele permanece colhendo bons frutos por onde passa. Sua principal arma permanece a descrença de que ele poderia representar um risco. Ele vive na savana, afinal, onde a morte é comum e a decomposição não para. Poucos o notam, mas ele ocupa sua função com primazia, a de um regulador que funciona onde a beleza dá lugar ao desuso. Seu jeito assustador, com cabeça sem penas e olhar vazio, esconde um trabalho ecológico enorme. Ele evita que a morte vire doença, que o predador o intimide, que os animais encontrem abrigo das queimadas. Mas quem vive nas regiões próximas às savanas tem outros motivos para agradecer. Pesquisas mostram que perto de humanos, o marabu tira até 70% das carcaças. Isso ajuda a saúde pública. Restos jogados por aí não são só feios,
trazem doenças graves, como antraz, tifo e cólera. Em cidades como Nairobi, onde marabus vivem em grupos, casos de raiva caíram por causa dessa limpeza rápida. Sem ele, o lixo orgânico acumularia, chamando moscas, ratos e bactérias perigosas. Isso iria trazer um colapso ainda maior na saúde pública diante do aumento de doenças infecto-contagiosas, muitas delas consideradas fatais e irremediáveis. O marabu se alimenta, limpa a região e acaba sendo um agente que promove ativamente a saúde. Mas não para aí. Ele ajuda a agricultura sem querer. Suas fezes, que muitos desprezam, têm muito nitrogênio, bom para o solo. Ao defecar voando sobre plantações, ele melhora a terra, ajudando os cultivos. E comendo insetos, ele controla pragas. Em voos baixos ou durante queimadas, pega milhares de gafanhotos que destruiriam lavouras. No Quênia, fazendeiros já soltaram marabus em áreas problemáticas, usando-os no lugar de venenos. Ele faz tudo isso de forma desproposital. É um animal realmente magnífico, de beleza rara. Seu comportamento revela que nada na natureza existe sem uma coesão. Essa ave parece reinar absoluta em uma sinfonia que apenas poucos animais são capazes de ouvir. E tudo isso sobrevoando graciosamente e deixando, nos lugares por onde passa, benfeitorias que ele mesmo desconhece ter produzido. Então, o marabu não é só um comedor de morte. É um estabilizador, uma ponte entre o fim e o recomeço. Ele transforma o feio em algo útil, fazendo o que máquinas humanas não conseguem com tanta precisão e sem custo. Seu impacto fica nas savanas limpas, nos campos mais férteis e nas cidades mais saudáveis, mesmo que ele seja temido, ignorado ou mal entendido. Apesar de seu valor ecológico, o marabu carrega um peso cultural forte, cheio de medo, histórias e visões antigas da morte. Com seu jeito estranho, postura firme e costume de rondar carcaças, ele vira sinal de coisa ruim. Para muitos, não é só um bicho, é um aviso. Isso pode ser problemático, não é? Mas talvez seja exatamente o mecanismo necessário para que algo fascinante não se torne cobiça humana. Entre os Masai, por exemplo, até mesmo o seu voo em círculos é visto como alerta de morte vindo. Atuando como um mensageiro do além, o animal realmente guardaria semelhanças com os carniceiros espirituais. Afinal de contas, eles anunciam a existência de animais prestes a sucumbirem à seca. Faz até sentido, mas mesmo quando ele sobrevoa regiões ainda distantes, em clara locomoção, ele ainda causa estranheza e enriquece o folclore em torno de si. Ele estando perto de vilas ou acampamentos não passa batido. É sinal de doença, guerra ou perda. No Sudão, alguns o veem como sagrado. Matá-lo seria errado, pois dizem que ele leva almas de mortos sem sepultura. Nessas tradições, o marabu vira um elo entre o real e o além, o vivo e o passado. Isso garante, mais uma vez, sua sobrevivência e exclusão na lista de animais ameaçados em extinção. É como se, mais uma vez, suas características garantissem sua plena sobrevivência em ambientes onde ele seria caçado. De alguma forma, essa é uma espécie de ave criada para sobreviver em ambientes onde a morte não surge apenas como um fato, mas como algo prestes a ocorrer. Ele se alimenta disso, precisa desse estigma. Essa é a diferença entre vive e sobreviver em um ambiente extremamente desafiador como os das savanas. Ao mesmo tempo, surge outra relação com humanos, menos mágica, mas complicada. A vida juntos nas cidades. Em lugares como Kampala, em Uganda, o marabu trocou a savana por lixões. Parece queda, mas para ele é chance. Nas cidades, ele acha comida farta e calórica. Por isso, marabus urbanos podem ser 30% maiores que os selvagens. Comem restos processados. Brigam com urubus e se ajustam aos humanos. Até mudam horários para evitar barulho e movimento. Esses marabus das cidades mostram como afetamos a natureza. Eles não só sobreviveram às mudanças, mas cresceram no meio da bagunça urbana. Ainda assim, carregam preconceito. O que uns veem como morte, outros veem como sujeira. E o que é uma peça ecológica eficiente vira ameaça ou coisa esquisita. O marabu vive entre lados, o sagrado e o rejeitado, o campo e a cidade, o simbólico e o real, materializado diante dos olhos descrentes. Muitos não acreditam que ele é uma ave, outros o verão sempre como um ser mágico.
Mas está tudo bem, porque é disso que o marabu precisa. Ele vive nas bordas da savana e do nosso entendimento, sempre por perto, presente, ignorado e necessário. Mas agora, que tal entender então como esse animal se reproduz? Porque não adianta longevidade sem um criterioso processo de seleção que começa nos primeiros dias depois do nascimento. A reprodução do marabu segue a mesma lógica dura de sua vida. Só os fortes sobrevivem. E eficiência importa mais que cuidado. Diferente de aves que protegem todos os filhotes, ele leva a seleção natural ao extremo. O ninho é o primeiro teste de dureza. Eles fazem ninhos no topo de acácias, usando os espinhos e a altura para construir algo grande, com até 2 metros de largura. São fortes, de galhos grossos e muitas vezes usados por anos. Mas o destaque não é só o tamanho. Marabus vivem em grupos de até 50 casais, formando colônias altas que protegem e controlam o espaço. Esse agrupamento tem motivo: afastar predadores. Babuínos ameaçam os filhotes, mas pensam 2 vezes antes de encarar tantos adultos de bico afiado. Viver junto cria uma defesa, mesmo sem ajuda direta entre os casais. Esses bicos podem vir de animais que historicamente não atacam primeiro e perguntam depois, mas eles farão de tudo para proteger os ninhos. Dentro deles, porém, não há união. Marabus botam 2 ovos por vez. Os 2 filhotes nascem, mas logo começa uma disputa pesada. O mais forte ou rápido pega a comida primeiro. Os pais, que trazem comida regurgitada, não escolhem. Dão ao que chega antes e esquecem o outro. Isso acaba ocasionalmente gerando uma briga entre irmãos e, obviamente, ajudando que prevaleça o mais forte e mais apto aos desafios futuros. Um treinamento bem espartano. Até porque, em 40% dos casos, isso acaba com o filhote mais fraco morto. Ele é jogado fora ou morre de fome. O corpo, caindo, vira comida de hienas, leopardos ou outros bichos que rondam as colônias. Para os pais, é uma escolha dura, mas prática. Focar no que tem mais chance. Essa dureza pode chocar, mas na savana faz sentido. Energia é preciosa demais para gastar com filhotes fracos. O ninho do marabu não é um lar, é um filtro. Só os melhores saem dele. O marabu nunca vai ser o astro carismático da África. Não tem a majestade do leão, nem a rapidez do guepardo. Mas por trás de seu jeito estranho e hábitos duros, ele é um dos suportes mais discretos e vitais da savana. Ele corta o tempo de decomposição das carcaças. Sem ele, pode levar 3 vezes mais. Isso não é só curioso. Restos expostos soltam mais metano, que esquenta o planeta, e atraem moscas que espalham tifo, cólera e peste. O marabu é um limpador natural, evitando problemas antes que os vejamos. Mas esse trabalho está em risco. A ação humana o ameaça devagar. Envenenamento por restos contaminados, com venenos de lavoura, remédios de gado ou químicos contra predadores, é comum. E turbinas eólicas mal planejadas matam marabus que voam alto e batem nelas sem chance de desviar. O resultado aparece. A população de marabus caiu 30% no último século. Essa perda não gera alarme ou campanhas que buscam conscientizar a população e as empresas. Sem eles, o impacto seria grave, para a natureza e para a saúde de todos. E isso simplesmente é um fato. Não é uma especulação vindo de alguém que ama a natureza. Eu não deveria nem te explicar por que eles deveriam ser preservados, mas parece que as pessoas se esquecem das razões. O que sobra no final é a sensação de que o marabu é um monstro essencial, uma ave que não esconde a beleza de outras aves, um animal que impõe medo, receio e desconfiança por onde passa. Alvo de especulação sobre seus dotes mágicos, ele realmente faz algo desaparecer. A sujeira que inundaria lares e colapsaria ainda mais a saúde pública. Se existe beleza na forma graciosa, como tudo de errado em tão formidável criatura, insiste em soar tão equilibrado, somente vocês dirão. Mas eu espero realmente ver seus comentários logo abaixo, porque eu acredito não faltar razões para que vocês comentem. Eu espero que vocês tenham gostado desse documentário sobre uma ave particularmente estranha, que poucos conhecem, mas que merecia os holofotes dessa vez. Se você realmente curtiu, faça como um marabu faria. Procure o melhor momento e curta o vídeo e se inscreva no canal. E com paciência, compartilhe com aquelas pessoas que defenderiam com unhas e dentes um ninho ao seu lado.
Eu fico por aqui, mas agradeço sua permanência até agora. Até o próximo vídeo.